Carol Tormena, seja bem-vinda. Obrigada. O prazer é meu, padre. Vamos falar desse tema, né? É um tema muito doloroso. Carol, por que sentimos culpa? Então, vamos lá. A culpa, ela é colocada como um sentimento, em primeiro lugar, né? Tanto na psicologia, principalmente. Mas quando a gente se depara com esse sentimento, o que na verdade acontece é uma checagem dos valores internos. Então, o que acontece? Quando a pessoa se sente culpada, o direito também traz a culpa, né? A pessoa é culpada ou não. Ela está fazendo uma visão de tudo aquilo que ela aprendeu como valor para ela, como princípio, e aquilo que ela fez destoa desse princípio. Portanto, ela sente vergonha, ela sente dor, ela sente, em alguns casos, arrependimento, mas nem sempre. Entendi. Então você está dizendo, se eu entendi direito, que eu gosto de fazer o papel do público, você sabe, você tem um objetivo e você agiu diferente do seu objetivo, daquilo que você imaginava para você, e causa essa frustração, essa culpa, é isso? É uma relação do certo e errado para aquela pessoa. Se eu estou indo ao contrário daquilo que eu acredito ser certo, isso me causa culpa. Isso numa sociedade, isso dentro de uma família, dentro de um indivíduo também. E como entender esse sentimento? Bom, aí precisa de muito autoconhecimento. Precisa sim da parte da espiritualidade. Eu entendo ali, eu sei que você vai falar mais tarde disso, mas... pode falar, por favor, sinta-se à vontade. Os seus vídeos são muito espiritualizados, pode falar. Sim. Eu entendo que a culpa, ela vem a partir da luz que traz a consciência que eu chamo Deus. Então, claro. Deus, ele traz a consciência para a gente do que é o certo e o errado. E aí, eu olhando para as minhas atitudes, eu posso identificar aquilo se eu estiver olhando, claro, se eu estiver conectado a essa luz, e aí vai me fazer sentir culpa ou não. Então, voltando à tua pergunta, como que eu faço? Repete de novo a pergunta, por favor. Como entender esse sentimento? Como entender? Então, a gente precisa se conhecer e a gente precisa estar conectado a essa luz. Certo. Para entender o que de fato é julgamento meu e o que é o certo e o errado. De que maneira essa culpa se manifesta? Por quê? Porque como se manifesta? Como a pessoa percebe que essa culpa está surgindo? Tá, então tem alguns sinais. O medo excessivo. Medo. É um dos sinais. Autocrítica excessiva, aquela voz, aquele diálogo interno que fica ali batendo. E a paralisia, pessoa que não consegue mais sair do lugar. São alguns sinais de culpa. Por quê? O que acontece? A nossa mente, como eu estou ferindo um valor pessoal, um princípio, aquilo que é certo e errado, é como se a nossa mente ficasse o tempo todo lembrando você de que aquilo precisa ser resolvido. Você falou ali no começo a questão da consequência. Então, sim, se eu fiz algo que fere um princípio meu, isso tem uma consequência, tudo tem consequência. Se a pessoa traz para si a responsabilidade, que seria uma forma da gente combater a culpa, ela tem que entender que aquilo que ela já causou está feito. Certo. Então ela precisa agir para corrigir isso. Ou tem que ser corrigido, mas o que foi feito, não dá para mudar. Está. Exatamente. Então, se eu entendi, a culpa é até um lugar de passagem, mas não é um lugar de permanência. Exato? Exatamente. Você passa pela consciência de que está errado. Então, isso é uma consciência de culpa. Culpa e dívida, elas estão muito... Onde tem culpa tem dívida, onde tem dívida tem culpa. Mas aqui você não pode ficar. Exatamente. É um lugar de passagem. De passagem, mas tem que aprender com isso. Eu sou catequista, sabe, padre? Eu ensino assim, ensino meus filhos, ensino os meus catequistas assim. Você está com vergonha de alguma coisa que você fez? Você sente culpa? Que bom! Que bom que você sente culpa, porque se você não tivesse essa culpa, você não faria nada a respeito. É um primeiro passo. A gente não pode permanecer nele de forma que isso se torne prejudicial, doentio e que a gente não aprenda com aquilo para continuar a caminhada. Certo. Então, um questionamento agora, porque depois nós temos mais. Inclusive, o Manzotinho me disse que tem uma pergunta, não sei mais. Verdade. Tem, Manzotinho? Tenho, sim. Mas, por favor, é uma lady que está aqui, tá? Você não... Eu sei, ué. Quando você se sente culpado, o que fazer? Bom, vamos lá. Primeira coisa,
Lembra da responsabilidade, o trazer a responsabilidade para si? A gente não pode, de maneira nenhuma, justificar o nosso erro. Enquanto a gente fica na justificativa, nós estamos abrindo mão daquela responsabilidade. Portanto, não fui eu que fiz. Eu estou me esquivando. Então, você tem que parar, aquela dor inicial da culpa, falar, puxa, de fato, eu tive erro nessa situação. Onde que eu poderia ter feito diferente? Como que eu posso melhorar? Vamos usar o exemplo do Manzotinho. O Manzotinho diz que exagerou, comeu 8 pedaços de pizzas e depois, às 3 horas, depois das 3 horas, ele foi no banheiro. Ele disse que foi o momento em que era o arrependimento. Então, lembrando, não foi consequência. Então, ele tem que voltar a uma culpa. Uma culpa porque ficou no banheiro. Então, como é que ele age? Ele refletir que não são 8 pedaços, que ele pode comer pizza, mas comer em menos quantidade, não é isso? E tomar uma decisão a partir daí. Tá, então o que eu faço diferente a próxima vez que eu tiver a oportunidade de comer 8 pedaços de pizza? Você vai ter a mesma oportunidade.